Olá pessoal, tudo bem? Danilo Catelani da FX Sistemas. Hoje estou recebendo aqui o Júlio César Sangali, do escritório São Paulo. Tudo bem, Júlio? Tudo bem, boa tarde. Obrigado pelo convite. Beleza, eu que agradeço aí por você ter aceitado, né, o convite de estar participando com a gente para fazer um bate-papo sobre imposto de renda pessoa física, né, que é o momento agora que o pessoal está fazendo Certo. as declarações, né? Inclusive, qual que é o prazo para entrega, Júlio? Termina em 31 de maio. 31 de maio, tá? Teve anos que vinha prorrogando e tal, né? Mas agora acho que normalizou. Isso, os últimos anos, por conta da Covid, foi prorrogado esse prazo. Antes desse período da Covid, ficou muitos anos que não prorrogava. Ficou estável, fixo, que começava em 1º de março, terminava em 30 de abril. E aí, com o evento da Covid, o pessoal não podia sair de suas casas, levar documentação, levantar informações importantes, prorrogaram o prazo. Naquele período, usou até 30 de junho, salvo engano. Mas Uhum. nesse ano, como começou o prazo um pouco mais tarde, em 15 de março, o programa ficou disponível para envio da declaração, o prazo final ficou para 31 de maio. Foi até uma antecipação que teve esse ano, né? Que já liberou o sisteminha para fazer download lá. Já em março já estava disponível, então. Como nos outros anos, em comecinho de março, estava disponível. A diferença é que esse ano só estava permitido o envio a partir de 15 de março. Nos Ah, outros tá. anos, Você pôde. logo que estava disponível o programa, você fazia a transmissão. Entendi. Então você pôde preencher, mas não podia entregar. Teve outras variações no programa nesse ano, mas uma delas foi a questão da data. Entendi. Ô, Júlio, conta um pouco pra gente aí, antes da gente começar aí, no tirar as dúvidas do imposto de renda, um pouquinho do escritório de São Paulo aí, qual que foi a data aí o ano de fundação aí do escritório? Olha, assim, o escritório São Paulo, com essa formação, ele é desde 1982. Mas essa formação, ela vem dos funcionários que naquela época atuavam lá, que o dono faleceu, que era o seu Walter Fernandes, e aí os funcionários daquela época, 3 deles, adquiriram o escritório e convidaram o Almir, que veio para fazer parte, que já havia sido funcionário dele também, do escritório, só que trabalhava naquela ocasião em outro lugar, e foi convidado e retornou. E essa formação segue até hoje, o Roberto, Eli e Almir. Entendi. E você, quanto tempo já tem de escritório? Bom, eu sou filho do Eli, eu tenho 30 anos lá, entrei em 1992. Nossa, muito bom. Ô, Júlio, vou começar então aqui. Eu selecionei algumas perguntas, né? E algumas foi até clientes nossos que mandou também, né? E que eu vejo assim no dia a dia do imposto de renda, o pessoal tem bastante dúvida em relação a isso. Certo. Um empregado, por exemplo, que ele recebe lá um valor que todo mês ele não tem desconto de imposto de renda. Mas aí, justamente só no recibo de férias, porque somou com um terço de férias, aí deu lá, por exemplo, R$ 15 de retenção, né? Durante o ano de 2022. Nesse exemplo aí, se faz necessário fazer declaração? Veja bem, se os rendimentos anuais dele, nós vamos analisar do ponto de vista de rendimentos, sem considerar outras informações que poderiam obrigá-lo. Se os rendimentos dele ficam inferior a 28.559,70 centavos, ele não está obrigado a fazer, mas ele não está impedido. Ele pode fazer a declaração, e se os rendimentos dele forem inferior a essa quantia que eu citei, possivelmente ele vai ter restituição desse valor que foi descontado, porque ele alcançou a tabela progressiva por conta de um determinado evento. Então, pode-se dizer que seria uma tomada de decisão ali, Sim, é né? facultado a ele o direito de entregar ou não, se ele ficou inferior, considerando o ponto de vista da renda, se ficou inferior a 28.559. Perfeito. Uma outra questão, um aposentado com salário mínimo durante o ano de 2022 recebeu apenas a aposentadoria, só que houve um ganho de uma ação judicial, né? E essa ação judicial no valor de R$ 50.000, por exemplo, em 2022. Nesse caso aqui, teria que declarar? Catelani, eu entendo que sim, só que é necessário esclarecer alguns pontos. O fato da aposentadoria, provavelmente, ele esteja, se você isolar a informação aposentadoria, ele esteja desobrigado
muitas vezes porque é maior de 65 anos e o rendimento já foi classificado como isento, tá? Certo. Só que esse adicional da ação precisa analisar qual tipo de rendimento que ela foi classificada. Se for considerado um rendimento tributável, ela superou o limite já citado na outra pergunta, então se torna obrigado. Se for considerar como um rendimento isento, depende a natureza da ação, também vai ser somado ao rendimento isento dele, que nós imaginamos da aposentadoria, se maior de 65 anos, e vai ultrapassar o limite, e dessa forma também está obrigado a declarar. E existe uma outra possibilidade dele ter recebido essa ação e sido classificado como rendimentos recebidos acumuladamente. E aí tem um campo próprio na declaração, com a aba com esse mesmo nome, onde é muito importante o fator tempo, que corresponde ao prazo o período que essa reclamação corresponde, e também a data que recebeu. Tá, esse exemplo que você deu por último aí, deve ser muito comum numa ação trabalhista, por exemplo, que você tem lá vários meses, que é calculado mês a mês, e depois ele recebe um total lá do ganho da causa, né? Nesse caso aí, por exemplo, é, talvez se for de anos, bem anos anteriores, talvez até a tabela do imposto de renda, o cálculo é diferente, ou tem que considerar mês a mês, como é que é? Ele vai considerar a tabela na data do pagamento, tá? Certo. Ele vai reclamar o período, vai levantar o crédito, vai calcular com a tabela em vigor e dividir pelo número de meses que corresponde à discussão da ação. E tem também a questão, Júlio, por exemplo, às vezes nessa causa, o próprio empregador, o juiz já determinou ali que já vai ter uma retenção de imposto de renda e o próprio empregador já recolhe isso, e aí seria um rendimento isento ali para, ou melhor, tributado, mas já houve a retenção. Sim, e a declaração ela considera esse tipo de hipótese. Lá na declaração, no campo adequado, rendimentos recebidos acumuladamente, lá tem na hora de classificar o ajuste na declaração, né? Porque a declaração ela realmente ela tem o nome de declaração de ajuste anual. O contribuinte vai acertar as contas com a Receita, pode ser que ela seja credora ou devedora, Certo. certo? Então ali ele pode escolher a tributação exclusiva na fonte, se aconteceu a retenção, ou a declaração ou fazer o ajuste no momento da declaração e pagar o imposto ali. Ok. Uma dúvida também que eu vejo com frequência, mudando agora um pouco de assunto, seria na questão do imóvel, né? Então, por exemplo, eu tenho um imóvel que eu comprei há 10 anos e o valor dele está defasado, né? Tem alguma forma da gente atualizar o valor desse imóvel no imposto de renda? Veja bem, Catarina, no seu exemplo dos últimos 10 anos, só tem a possibilidade quando existe a ampliação ou reforma. Por exemplo, você comprou o terreno do fundo ou parte de um terreno agregou a matrícula, então está ampliando o imóvel, ou reforma. Em ambos os casos, você tem o direito de somar as despesas, os custos desse processo todo e acrescentar no imóvel, tá? Antes desses 10 anos, houve uma correção desses valores, mas atualmente o que está em vigor é essas condições aí. Quando você reforma, amplia, aí sim. No caso da reforma, Júlio, o que que você indica? Pegar documentos, nota fiscal das empresas que você está adquirindo material, do tomador também do serviço, né, que você está pagando, teria que ter essa documentação. Isso, a Receita ela aceita como comprovação desses custos que aumentaram o valor do imóvel, ela aceita como nota fiscal, ela aceita nota de prestação de serviço, aceita até recibo de prestação de serviço desde que tenha o CPF, Certo. nome completo e a data, tá? Não é aceito nenhum tipo de pedido, orçamento, esse tipo de Ah, documento não é tá. considerado válido. Ok. E é uma coisa que às vezes acontece muito. Às vezes a pessoa faz uma pequena reforma, tipo, vai deixando, acaba não atualizando e fica defasado lá essa informação do imposto de renda. Acontece muito. Vamos para outra aqui. Eu comprei um carro, que é muito comum essa situação também, né? Compra um carro 0 km e aí dá uma entrada e financia o restante, né? Como é que declara
Qual a forma de declarar isso no imposto de renda? Então vamos lá, no carro financiado, eu vou frisar porque é diferente do leasing, tá? Então no carro financiado, considera para declaração. Vamos imaginar que esse carro foi comprado em 22. Considera a entrada e mais as parcelas pagas no ano de 22. Então, a soma desse resultado é o saldo desse carro em 31/12 de 22. Na próxima declaração, vai acrescer as parcelas pagas em 23. Uhum. E assim vai até o final do financiamento. Então, o valor do bem seria o valor efetivo da entrada mesmo e as parcelas que já foram pagas. Exato. E essa dívida também? No Lance caso de financiamento, não. Não? No caso de financiamento, ele aparece desse jeito, Tá. tá? Alienação fiduciária. Júlio, agora mudando um pouquinho de carro para casa, né? Que a gente vê muita questão de financiar uma casa e o pessoal financia e aí está em construção ainda, né? Entrega uma parte, depois acaba recebendo, libera mais dinheiro para ele continuar a obra. Nesse exemplo, né, que você tem o terreno e aí você pega um financiamento para construir, mas não terminou ainda de fazer a construção, né? Nesse exemplo, como é que declara no imposto de renda? Veja bem, o financiamento habitacional, pelo sistema financeiro de habitação, você vai lançar só os recursos próprios mais as parcelas pagas. O recurso próprio, normalmente no contrato da Caixa, ele já vem bem esclarecido ali. Por exemplo, se a pessoa utilizou o saldo de fundo de garantia, se ela usou recursos em dinheiro e as parcelas que foram pagas. Esse é um montante que vai poder lançar naquele ano. Tá? Cada fase, cada período, cada exercício fiscal, ele vai colocar o resultado dessa soma. E aí, nesse caso, por exemplo, o terreno ele continua como um bem na declaração até que... Sim. E vai Entendi. acrescentando. Aí quando termina, né? Terminou a obra, e aí você tem a documentação da casa, você dá baixa no terreno? Como é que é? Não, acrescenta na informação do terreno que houve a construção de um imóvel financiado, né? Já consta o número do contrato e tudo. E que houve a conclusão da construção conforme habite esse número tal. Uhum. Tá? Então, portanto, passa a ser averbada ali uma casa. E esse terreno se transforma em casa. Ah, tá. Entendeu? Então aquele saldo que você tinha do terreno passa a Isso, ser o novo saldo da casa. passa a compor o saldo da casa. Perfeito. No caso de consórcio, né? Eu fiz um consórcio, estou pagando ele, ainda não terminei de pagar e foi contemplado. E aí eu pego esse dinheiro e compro um carro, por exemplo, né? Como é que declara isso? Veja só, cota de consórcio. Enquanto você não é contemplado, tem a linha correta lá na coluna dos bens, cota de consórcio, ali você vai colocando aquela soma, do Certo. quanto você pagou. A partir do momento que você foi contemplado, e você, por exemplo, contemplou e você foi comprar um carro, você vai lá, lança a descrição do carro e acrescenta nele o valor das parcelas pagas anteriormente a título de consórcio. E no histórico do carro, você coloca adquirido através de consórcio e continua lançando. Entendi. É muito parecido com a questão do financiamento. O valor do carro, tipo assim, não. Como você comprou total, o valor do carro já passa a ser total ali no bem? Não, no exemplo que a gente discutiu anteriormente do carro, a gente acresce também, bem parecido com esse, acresce os valores da entrada mais parcelas Ah, pagas, né? entendo. Certo? É que acontece que no consórcio, enquanto você não foi contemplado, você está pagando e lançando numa conta específica consórcio. Aham. E aí depois que você foi contemplado, você decide o bem que você vai comprar, transfere esse saldo para aquele bem, por exemplo, casa, carro, terreno, entendeu? E diz que foi adquirido através de consórcio, Tá certo. trazendo o saldo daquela coluna para essa nova. Uhum. Uma dúvida também, Júlio, que eu vejo que é comum, é quais são os gastos, né, que abatem, né, imposto de renda, né? Os mais comuns que a gente vê é gastos assim com hospital, médicos, né? Quais mais seriam os gastos que a gente pode abater do nosso imposto de renda? Então, Catenani, realmente o mais efetivo dos gastos são os gastos com despesas médicas. Por exemplo, plano de saúde, pagamento de consulta, exames laboratoriais, exames de imagem. Esses aí realmente ele entra pela soma total do que foi
foi gasto. Mas existem outras despesas, mas algumas com limitações. Por exemplo, gasto com instrução. Se você tem um filho ou você está estudando, seja pós-graduação, faculdade, você pode utilizar dessa despesa. Porém, ela tem um limite, ela tem um teto que é considerado dedutível e outra parte não dedutível. No caso, é considerada dedutível até R$ 3.561,50 e o que excede é considerado não dedutível. Por Entendi. exemplo, se você pagou 10 mil de escola para o seu filho, você só vai conseguir abater os 3.561,50. Aham. Entendeu? O restante é considerado não dedutível. E além disso, são dedutíveis ainda na declaração a previdência oficial, a previdência complementar limitada a 12% do rendimento tributável, tem a pensão judicial quando a pessoa paga, entre outros, Uhum. algumas despesas que ainda são permitidas. Mas as mais comuns, por exemplo, despesa com farmácia, que muita gente tem e pergunta, pode ser considerado como despesa médica? Não, não é o caso. Somente se ela estiver dentro de uma conta hospitalar. Por Certo. exemplo, a pessoa passou por um procedimento, ali utilizou alguns medicamentos, ela está dentro de uma conta hospitalar. Aí é aceito. Uhum. Mas aquele remédio de tratamento contínuo que você paga, e muitas vezes até com muita dificuldade, ele não é dedutível. Entendi. Entendeu? No caso de uma despesa médica, por exemplo, basta um recibo? Pode ser recibo quando é profissional liberal e pode ser nota fiscal de prestação de serviço se for empresa. Tá certo. Esse do 3.500 aí eu não sabia não que tinha esse teto e é bem pouco se for ver, né? Bem Porque você pouco. pegar aí 12 Essa, meses, sim, essa é uma das críticas que as pessoas estão com o direito justo de reclamar, que a tabela progressiva não é atualizada, tabela de deduções, ela não é atualizada há muito tempo, então é um valor que está defasado, fora do contexto real. atual, realmente. Tem uma propriedade rural, né? Aqui a nossa região tem bastante isso, né? Tenho que declarar? Bom, essa resposta, o correto para ser claro, é dividir ela em duas partes. Por exemplo, se ela, sozinha ou somada a outros bens, superam 300 mil de patrimônio, se torna obrigada a declarar. Ela por si, só tem aquela propriedade, por exemplo, uma pequena chácara. E a escritura dela, o valor dela declarado ao fisco até o momento é inferior a 300 mil. Pelo valor do patrimônio, não. Mas existe um outro critério a ser considerado. Por exemplo, se essa mesma propriedade oferece renda superior a 142, deixa eu olhar minha colinha aqui, 798,50. Aí ela já está obrigado pela renda, o contribuinte já está obrigado a declarar pela renda que ela oferece. E se porventura ele tem essa renda que é superior a 56 mil, ele já está obrigado também a fazer o livro caixa, que é uma novidade desse ano para importar para a declaração. Ah, sim. Bom, então o patrimônio eles se misturam, né? Então, por exemplo, se você tiver a propriedade rural e tiver uma casa, passou dos 300 mil, já tem que declarar, mesmo a propriedade rural não te dando receita ali. Sim, você pode levar em consideração o patrimônio ainda, por exemplo, veículo, conta em banco, terreno, casa, por exemplo, o imóvel rural. Se esse conjunto supera o valor de 300 mil, está obrigado a declarar. Se só ela já é 300 mil, está obrigado a declarar. O que é bem comum, né? Se O que for é bem ver. comum devido ao valor do hectare na nossa região. Bati o carro e deu perda total e não tenho seguro. O que eu faço na declaração? Infelizmente, você simplesmente vai fazer essa anotação de que a baixa do carro por sinistro, se for possível, tiver o número do boletim de ocorrência, informar para tornar uma informação mais fundamentada e zerar ela na coluna do ano atual. Então, vai Entendi. ter um saldo declarado até 31/12 de 21 e 31/12 de 22 fica Vai estar zerado zerado. e essa informação só vai no histórico. Entendi. Júlio, agora eu vou entrar um pouquinho na questão do MEI, que tem bastante. Muitas pessoas acabam abrindo, né, um MEI para começar. E aí também tem a dúvida, né? Na questão de MEI, se precisa fazer a declaração ou não, tendo só a receita do MEI mesmo. Entendi. Boa pergunta, Catarina.
Quem tem um MEI, só pelo fato de ter o MEI em seu nome, não significa que está obrigado a declarar. É necessário verificar o quanto de renda o MEI ofereceu, seja ela renda tributada ou renda isenta. E para cada caso existe uma regra para apurar. Certo. Aí, por exemplo, se ele tiver uma outra receita além do MEI, aí entra aquela regrinha. Sim, aí é somado, por exemplo, aos rendimentos tributáveis que o MEI ofereceu, o rendimento que ela já possui, pois todos vão no mesmo CPF, vão na mesma declaração. Certo. É, quem eu posso declarar como meu dependente? Cônjuge, né, que não tenha renda, porque aí, nesse caso, é possível fazer a declaração em separado, Uhum. para que não seja somado os rendimentos. Filhos, enteados, filhos até 21 anos ou 24, se universitários. Enteados, pais, avós e pessoas cuja a pessoa tem a guarda, ou seja, o tutor. Entendi. Você citou uma questão da declaração conjunta, né, ou separada, né, na questão de cônjuge. Essa é uma dúvida que eu tenho. Então, por exemplo, se o cônjuge tem, por exemplo, é assalariado, por exemplo, nesse caso aí, faz a declaração separada, conjunta, ou você pode escolher? Como é que funciona isso? O contribuinte pode escolher o que for mais viável dentro do que é legal. É direito dele fazer a declaração em separado e para isso basta preencher uma declaração para cada CPF e lá na identificação do contribuinte tem um campo que informa, possui cônjuge? Sim. Então ali você informa o CPF do seu cônjuge e o outro o seu. Né? Entendi. Dessa forma a Receita enxerga que existe duas rendas ali, mas calculadas de forma separada, o que é legal. E se, por exemplo, um deles não tiver obrigado, na teoria é melhor fazer só individual mesmo de um. Sim, é possível, não tem penalidade nenhuma para esse caso. É conveniente fazer, ainda que não esteja obrigado, se precisar justificar com a renda dela, por exemplo, um aumento de capital na declaração, um aumento de patrimônio na declaração. Ah, então tem essa questão. Às vezes o marido ou a mulher compra e coloca no nome do outro, por exemplo. Seria um exemplo. Esse é um exemplo, mas o mais comum é, por exemplo, compramos um carro ou uma casa e só a renda do marido não foi o suficiente para justificar esse aumento de patrimônio. Então aí é Entendi. legal que mesmo que ela não esteja obrigada, o cônjuge faça a declaração informando na identificação do contribuinte o do seu cônjuge, o CPF do seu cônjuge, para que a Receita entenda que a soma das duas rendas Atingiu aquele. permitiu essas condições de compra. Entendi, perfeito. Acho que essa pergunta de eu ia fazer agora, tenho que pagar IR na venda do imóvel já foi respondida, né? Sim. Que é aquela questão de, ah, não, essa daqui não. Essa daqui é, por exemplo, se eu tenho um imóvel e vendo ele, né? Como é que funciona nesse caso? Eu tenho que pagar imposto de renda sobre essa venda? Então, aí existe algumas condições, algumas regras. Por exemplo, se for um único imóvel e a pessoa vender, até 440 mil é isento. Mas veja bem, a expressão único imóvel. Você tem aquele e não tem mais parte em nenhum e nem outro imóvel, ainda que seja um terreno, Certo. certo? Então, você consegue essa primeira, se classificar nessa primeira condição. Não, não é o meu único imóvel. Eu tenho talvez um percentual de um imóvel familiar. Ou eu tenho um terreno além da minha casa. Então, se você vender essa casa, nós estamos citando um exemplo de uma casa. Se você vender essa casa e no prazo de 180 dias você aplicar na aquisição de outro imóvel urbano residencial, está isento. Não vai pagar o imposto, mesmo não sendo o único imóvel. Vamos imaginar que não aplicou a integralidade na compra de outro imóvel urbano. Dessa forma, o valor não aplicado vai ser tributado pelo ganho de capital, a alíquota de 15%. Entendi. E É só completando a informação, 15% se for até 1 milhão o lucro. certo. Existem outras alíquotas para valores superiores. E tem a questão do valor, por exemplo, uma pessoa que tem mais de um imóvel, por exemplo. Aí até você já deixou claro que um terreno é um imóvel também. Então tem um terreno e uma casa. Aí vamos supor que você vende essa casa já com o intuito de comprar outra.
E aí tem o prazo que você passou aí de 6 meses, né? 180 dias que a legislação fala. Certo. Aí vamos supor, tem problema se essa outra casa que ele vai comprar, se o valor é menor ou maior, isso influencia ou você pode... Então, se ele aplicar a integralidade, comprando uma casa de maior valor, ele só precisa ter condições para completar esse valor ter como comprovar a renda, né? que supera o lucro que ele teve. Por exemplo, ele teve um lucro de 400, comprou uma de 500. Então, ele precisa ter disponibilidade para 100 mil para completar esse total. E pode ser até através de financiamento. Isso é uma justificativa, Sim. entendeu? Não é um rendimento do trabalho, mas é um comprometimento financeiro. Então, ali bate o patrimônio, né? Então, não tem problema. O problema está em termos, assim, do ponto de vista de quem não gosta de pagar imposto, é quando você não aplica a integralidade. Então, aí vai sofrer a tributação. Ah, então você pode sofrer a tributação parcial ali. Isso, exatamente. Por exemplo, eu desviei uma parte desse valor para comprar um carro. E, infelizmente, vai pagar imposto sobre isso. Entendi. É, uma outra dúvida nessa questão ainda na venda do imóvel, né? Que acontece muitas vezes você compra uma casa, já está com essa casa aí há 15, 20 anos, e aí você compra por aquele valor daquela época e hoje você vende por um valor bem acima, porque já mudou, né? A questão monetária e tal. Nessa situação, paga 15%, no exemplo aí, abaixo de 1 milhão, né, por exemplo. É 15% sobre esse lucro total? Como é que é feito isso? Então, o cálculo ele é feito através do uso do programa de ganho de capital. Cada ano tem o seu. E no decorrer do ano, às vezes tem algumas atualizações de versão do programa, algum ajuste no programa. E aí, o que acontece? A data de compra é um fator muito importante no cálculo. Quanto mais velho for o imóvel, é possível que ele sofra grandes reduções para ajustar esse lucro. Entendeu? Então, às vezes a pessoa está preocupada porque comprou em cruzeiros ou em cruzados, uma data bem distante, vai fazer a conversão e vai fazer a depreciação desse lucro através dos descontos que as portarias, as leis que foram saindo no decorrer desse tempo para poder ajustar esse lucro. Entendeu? Então não é uma coisa injusta. Ele vem depreciando esse lucro até chegar ao lucro real, atual, e sobre ele aplica a alíquota de 15%. Ah, entendi. Então, essa é uma dúvida frequente mesmo. O pessoal acho que imagina que é sobre a diferença, né? Não realmente tem essa condição dentro do programa, né, para ajustar a realidade. E uma coisa assim, se você me permite completar, do ano de 21, com a mudança dos valores dos bens, aí, por exemplo, houve um período que não houve produção de veículo e tal, e isso acarretou um aumento no valor do veículo. Muita gente percebeu isso daí. E em alguns casos, aconteceu vários, que a pessoa tinha o mesmo carro na declaração de renda, por exemplo, estava por 15 mil, vou melhorar o exemplo, estava lá por 36 mil, vendeu por 38. Uhum. Ele vai pagar imposto de renda porque vendeu por 38. E por que eu dei o exemplo acima de 35 mil? Porque até 35 mil é isento. Se você Ah, estiver tá. vendendo um bem de 25, vendeu por 27, não tem problema, porque até 35 mil é isento. Mas Ah, acima de 35 mil, qualquer condição que você vender, a maior, ela é tributável. E aconteceu muito com o pessoal. Tinha um carro, por exemplo, no valor de 36, vendeu por 38 aham, e pagou imposto sendo o mesmo carro. entendi. Entendeu? Que a tabela FIP deu uma Sim, aumentada, né? naquela época que subiu o preço do carro, como você não tem o direito de valorizar ele dentro da declaração, o custo ficou desatualizado. Entendi. Interessante isso, hein? É, uma dúvida também, né, que o pessoal tem na hora que você está fazendo a declaração, você pode optar lá, né, pela completa ou a simplificada, né? Como é que é essa tomada de decisão ali para escolher? Legal. O programa do ano passado para cá, você vai alimentando, jogando as informações de renda, de despesa, de deduções lá nos dependentes, coisa e tal, e ele vai fazendo o comparativo. E ali você escolhe o que é melhor para o contribuinte. Por exemplo, a maior restituição ou o menor imposto a pagar. E ali você seleciona qual das opções que você quer enviar a declaração. Atentando que o próprio programa avisa quando a versão que você escolheu é menos interessante para o contribuinte. Por exemplo, eu não percebi
e quis enviar minha declaração no modelo completo. Quando eu vou enviar e o modelo simplificado é melhor para mim, o próprio sistema sai um quadro comparativo explicando isso. Você tem certeza? O modelo Ah, tal, melhor para você. Então, dentro do que for legal, ele acolhe, a declaração vai ser processada, tal. Só tem um detalhe, você decide isso antes de enviar, porque depois que enviou, você não pode mudar o modelo. entendi. Ah, então se Entende? você vai precisar retificar depois, você continua Isso. no mesmo modelo, Se, né? por exemplo, você decidiu enviar a declaração no modelo simplificado e descobriu que tinha despesas, recibos lá que compensava fazer no modelo completo, você não pode mudar o modelo depois de enviado. Ah. Bom, ó, duas informações importantes aí que você levantou. Primeiro, essa questão na hora de transmitir. Eu não sabia que ele dava esse aviso, se você estava escolhendo uma opção menos vantajosa, vamos dizer assim, para o contribuinte. E essa outra questão também da retificação também não tinha conhecimento, não. Que se você mandou na simplificada, você não consegue depois fazer uma correção na completa, É, por exemplo. dentro do prazo de entrega é possível mudar. Ah, Fora do tá. prazo de Já entrega, não. não. Entendi. Interessante, hein? Ah, outro detalhe também, né? Às vezes você está lançando lá e aí você percebe que a simplificada compensa mais para o contribuinte. Só que ele tem despesa médica, tem despesa com escola. Nesse exemplo, o que você costuma fazer? O que é o ideal? Você não lança? Ah, já que eu vou mandar a simplificada mesmo, não vou lançar essas despesas? Ou lança mesmo assim? Veja só, a gente tem um pouquinho mais de costume, a gente costuma olhar e verificar o quanto que é o desconto padrão, 20%, quanto que ele dá e quanto que ele tem de despesa para comparar antes de fazer. Mas isso não quer dizer que se você lançou, você tem que excluir. A Receita, ela pega as despesas que foram lançadas ali, primeiro ela julga se ela é justa, o abatimento, se ela pode entrar integral, mas serve também de parâmetro para ela cruzar com a informação de quem deu o recibo, entendeu? Por exemplo, se você lançou ali uma despesa médica e está ali relacionada, a Receita tem condições de checar se essa despesa é a mesma que o médico lançou como renda, no Entendo. caso de recibo. Né? No caso de nota fiscal, ele também tem condições de fazer uma fiscalização através do cruzamento de dados da DMED, né? Isso, entendo. Então, assim, não tem necessidade de excluir, é um fator de informação dentro da declaração. Na DMED que o médico declara lá, ele vai lá o total por CPF, né? De Exato, paciente que. exato. A Receita, ela cruza as informações por várias declarações que são impostas aos prestadores de serviço, vendedores. Por exemplo, quem recebe aluguel através de imobiliária, pessoa jurídica, ela informa a DIMOB. Quem paga plano de saúde, despesa médica, ele vai cruzar pela DIMED. Né? Quem recebe salário, é, proventos tributados, ele vai através da DIRF conferir. Tá tudo amarrado, né? Tudo amarrado. Tá esperando a sua declaração chegar e ver se bateu. Essa é uma questão que o pessoal comenta, né? Pô, se já tá tudo lá, por que que já não falo tanto que eu tenho que pagar de imposto, mas deixa pro contribuinte, né? É, isso ainda. Mas não está longe disso acontecer, não. É, né? Está bem perto disso. Júlio, chegou alguém lá no escritório e falou assim: Júlio, eu preciso fazer minha declaração. O que você pede de documento? As informações de cadastro, né, da ficha de identificação, e começa pelos informes de rendimento, as informações sobre o patrimônio, extrato bancário, inclusive para poder identificar o saldo da conta e a conta para débito do imposto, se for no caso de débito, ou crédito no caso de restituição. Certo. E É, outras situações em particular, que porventura, que cada declaração, cada contribuinte tem uma situação particular, né? o contribuinte ele tem que ser honesto com você lá na hora que você fizer as perguntas para ele para a Sim, declaração ficar porque correta, né? a gente preenche a declaração baseada com as informações que ele nos deu, né? E Sim, os documentos que nos foram fornecidos. tá certo. Bom, fez a declaração e deu IR a pagar, né? Quando dá IR a pagar lá, que aí o contribuinte ele precisa recolher esses DARFs aí, tem forma de parcelar ali no programa? Como é que é? Sim, existe a possibilidade de parcelar, existe a possibilidade de parcelar com débito em conta ou emitir a guia. O fato é que a primeira parcela vence em 31 de maio, as demais são seguintes, em até 8.
E aí o próprio contribuinte vai definir qual que é o melhor prazo para ele. Lembrando que a partir da segunda é acrescido de juros de 1% e da terceira em diante 1% mais a taxa Selic acumulada. Ô, Júlio, você falou 31 de maio, então no último dia da entrega já é o vencimento da primeira parcela? Exato. Nossa, que interessante, hein? Eu achei que ficava pro mês seguinte. Não, 31 de maio. E quando der a restituir, né? Qual que é o critério assim para estar recebendo? Bom, prevalece, a prioridade é para os aposentados, tá? Lógico que quem primeiro entrega, primeiro recebe, mas com essa exceção, primeiros os aposentados. O primeiro lote que começa em maio das restituições, preferencialmente os aposentados. E esse ano tem uma novidade, que é o Pix, né? A Receita, através das informações que disponibilizou, ela afirma que quem fizer apontar o Pix, só que tem que ser no CPF, a chave tem que ser o CPF, terá prioridade na restituição. Interessante isso, hein? Vai ter muita gente optando então para colocar Sim, o Pix lá. já está acontecendo isso. Tá legal. Júlio, para finalizar, deixa uma dica aí para quem vai declarar esse ano. Primeiro, não perca o prazo. Segundo, tenha em mãos todos os documentos que serviram de base para a sua declaração, documentos fidedignos. E hoje em dia, o cruzamento, a perfeição do cruzamento de dados inibe muito o que se fazia em outros tempos. O pessoal era mais corajoso, hoje é perda de tempo. A Receita está muito bem instruída, muito bem calçada em termos de informações, então é inviável cometer erros grotescos na declaração, omissão. Pode acontecer, por exemplo, uma falha, um esquecimento, um documento que não tinha, e para isso existe a possibilidade de retificar. Tá certo. Inclusive, se você me permite, existe uma possibilidade de consultar os rendimentos que a pessoa tem. Por exemplo, ele tem dúvida se recebeu uma ação judicial, porque não é um documento comum que chega na mão dele, como é o informe de rendimentos, que a empresa manda ou a pessoa tira através dos canais de internet, né? Então, é possível consultar na página da Receita, através do ECAC, em declarações, as informações que foram lançadas contra o CPF dele a título de rendimentos. Tá legal. Júlio, agradecer mais uma vez a sua presença. Obrigado. Eu é que agradeço, desculpa o meu nervosismo, Imagina, em que é razão da isso. minha timidez. Muito obrigado pela oportunidade. Agregou bastante aí com as informações, viu? Obrigado. Pessoal, no começo do vídeo eu não comentei, mas o escritório São Paulo é daqui da cidade de Mirandópolis mesmo, tá? Junto, onde a FX também é localizada. E o escritório São Paulo é cliente, né, da FX há bastante tempo aí, é um parceiro nosso aí. Júlio, obrigado mais uma Eu só vez. tenho a agradecer. Pessoal, é isso. Deixa o like aí, se inscreve no canal para Carol ficar feliz. Beleza? Valeu, um abraço e até mais. Tchau.